Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigail. Bem-vindos todos vós mais uma vez. Bem-vindos todos aqueles que aqui já estiveram. Bem-vindos todos que aqui adentram. Bem-vindos todos nós. Bem-vindos todos os seres que aqui estão. Num reino distinto apenas, como seres da natureza humana e espiritual apenas, invisíveis aos vossos olhos. Concomitante a isto, tantas vezes, tantas e tantas vezes, já estiveram invisíveis aos olhos do que aqui estiveram encarnados desta terra. E isto que tratamos agora tem uma importância vital e absoluta em tudo que trataremos. No fundamento de que tão rapidamente entramos e tão rapidamente saímos do gênero deste campo de vida evolutivo, que este fator real tem uma incidência para nós nesse portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, um pórtico onde o foco, aquilo que o intento é a vivificação, mas notem, se o foco e o intento é a vivificação, também é aquilo que é o contrário disto, que mortifica a vivificação. Então, em aparência nesta terra tão generosa, deste planeta gentil, onde encarnados como somos, temos os olhos dos encarnados que apenas veem aquilo que os encarnados veem, tanto quanto todos os animais que estão nesta terra, com raras exceções, e também com raras exceções de todos aqueles que abstêm da capacidade visual. Nisto, concluímos que toda a visão que temos de encarnados é tão efetiva em qualquer parte desta grande civilização, em todos os continentes, em todos os estados. Dia e noite. Então vemos de dia e não vemos à noite. Então há seres que vêm à noite e não vêm de dia. Isto tem um enfoque único e principal. Nada além do que podemos ver é uma hipótese. Então, se estes olhos naturais, os encarnados, não veem, além do que os próprios olhos veem, tudo torna-se uma hipótese. Então, todos que aqui estão, todos já estiveram com seres que aqui não estão mais. Partiram e aí sim viraram espíritos. Antes eram pessoas, como todos vós. E agora são espíritos que estão em algum plano de vida, em alguma atmosfera de vida, por onde inimaginável, mas sois vós que estará em breve, porque tudo é assim, na mesma circunstância, vão virar espíritos daqui a pouco, e espíritos que aparecem e de que podemos sentir a sua presença, são fantasmas. Então, todos os seres que provavelmente retornam na possibilidade de querer notar-se, de trazer a sua expressão, a sua palavra, tornaram-se fantasmas. E podemos até que ficar com o cabelo arrepiado destes fantasmas que os olhos da natureza humana e espiritual, todos vós, não veem. Isto tem uma importância tão grande. Então todo o foco da atenção humana civilizatória está nos 5 principais e fundamentais gêneros de contato possível: visual, auditivo,
e todos os outros gêneros sensitivos desta categoria que tratamos, vós. Mas todos vós encarnados, e muitos milhares que aqui estão, desencarnados apenas, trazendo todas as impressões possíveis deste desencarne de onde estão, que as impressões são tão grandes que muitos ainda estão, por assim, dentro das impressões da vida daqui, que não sabe que deixar o corpo orgânico e físico. É bem sabido isso, Por que tratamos disto? Tratamos disto porque no gênero que vivemos neste grande civilizatório, de onde todos vêm, trabalham, implicam-se rotineiramente naquilo que está, do que se apresenta, de que temos que resolver nesta grande vida, lá fora, desde a sobrevivência a todas as relações, a todos os laços possíveis que estão em volta. Então saiba, sois em fundamento e primeiríssimo lugar um espírito. Muito depois disto e disto, tem o que representa nesta terra algo. E ficamos tão atordoados disto, e as impressões tão grandes disto, que se perguntamos, quem sois? Dirá que sois um filho, dirá que sois um pai, uma mãe, dirás que sois a capacidade de um tipo de trabalho, dirá que sois aquilo que está atrelado a toda a velocidade orgânica de atender todos os pedidos desta terra. E diremos assim neste pôr da ficação para sempre. Sois um espírito em fundamento. Se sois um espírito em fundamento, então será que sois um fantasma? Será que aquele que se expressa aqui, que é um espírito da natureza humana e espiritual, tratando com todos vós, é um fantasma? Então que categoria de impressão que nós temos, através dos olhos, da capacidade visual que temos, olfativa, do tato, e de que principalmente reconhecemos tudo fundamentalmente através disto, ou intelectualmente, ou emocionalmente, seja o que for, de que o primeiro fato mais verídico possível, aquilo que é indiscutível, podemos discutir lá fora todos os tipos de trabalho, podemos discutir lá fora como de todos os semelhantes que estão à volta. Podemos discutir tudo lá fora. A este portal de ficação atrás. O que é indiscutível? Que sois um espírito encarnado nesta terra. É indiscutível. Se não for isto, fizeram-se realizar por si mesmos, independente do útero de onde habiteis. Então, aquilo que tratamos aqui como uma equação exata, aquilo que é indiscutível que sois um espírito. Não sou um espírito, sou um intelecto. Quem fez o intelecto? Eu sou a razão específica, onde por tudo que trato nesta vida, primeiríssimo lugar é a minha razão. Então esta razão, este intelecto, ele veio de onde? Nós produzimos em um laboratório particular, em casa. Tudo isto, tudo que tratamos aqui, todos vós, indiscutivelmente, todos os bilhões de seres desta terra são do gênero natureza humana e espiritual. Indiscutivelmente não se fizeram. Então, indiscutivelmente, não tem, repetindo, um laboratório particular de realizar a obra da razão. Então, é assim, filhos desta vida, vós, existenciais, em primeiríssimo lugar para este portal. Mas para cada um, talvez não, de que lá fora, o que sois é importante do que sois. Está muito mais à frente do que o espírito de natureza humana e espiritual. Só que esse espírito de natureza espiritual deixa esta roupagem e vai para outro lugar. Então é indiscutível. Porque se pudesse permanecer aqui para sempre e tivesse o domínio absoluto de realizar por si qualquer órgão que precisasse agora, e que não fosse o órgão de outro alheio, e que produzisse o próprio órgão do jeito que era. Isso quer dizer
que indiscutivelmente nós recepcionamos de algo infinitamente superior que pode nos prover disto. Então, nós somos várias antenas. Vocês ouviram falar de antenas receptoras? Então, tem antenas receptoras neste mundo que são capazes de receber sinais inacreditáveis, tão infinitamente inacreditáveis, mas estão aí por toda parte. Então, na natureza humana e espiritual, no feitio daquilo que foi realizado, na gênese da capacidade destes seres que estão aqui, todos nós, temos 7 entradas principais. Essas 7 entradas principais configura o espírito que está desencarnado, o espírito desencarnado que está em esquecimento, o espírito desencarnado de que tem uma revelação e uma luz, o espírito desencarnado que não está na luz, recepciona de outra forma, seria um outro tipo de gênero, um tipo de animal, um tipo de qualquer outra coisa, menos um espírito, a natureza espiritual, que tem razão, como dissemos, que tem intelecto, que tem sentimento, que tem inteligência, que tem arguição, de que é capaz de gerar, e de que dentro daqui é capaz de gerar, pode gerar outro ser da natureza humana e espiritual. Este gerar, ele não o realizou. Nada. Tudo são intermediários, foram gerados de um modo por si só, dentro de algo inacreditável, de que é possível gerar. Se existia a entrada de gerar, não há mais nenhum ser encarnado que possa vir aqui. Nenhum. Porque não tem uma entrada da capacidade de gerar. Então significa que quando estamos tratando disso, significa que a capacidade que ficamos, entendemos de nós, e a arrogância que temos de nós, que realizamos tudo e não realizamos nada. A partir daí, num fundamento que é muito simples, somos filhos da natureza humana e espiritual. Não há nenhum aqui, e todos os que estão nesta terra, de um modo ou de outro, odientos ou não odientos, da luz ou das trevas, e de que fazem parte disto, tem razão, tem inteligência, tem sentimento, dos mais brutais aos mais refinados. Tem a razão mais enganosa possível, mais refinada, mais grosseira e mais refinada. Este é a pólice do fundamento de nós. Se a pólice do fundamento de nós é que estamos precisados de tanta coisa nesta terra, então existe um organismo nesta terra, de que vem atrás dando a possibilidade de dar para nós. Então tem febris laboratórios, tem febris. Tem febris organizações de todas as partes deste grande mundo lá fora, e que faz realizar a obra, de que simplesmente abre um portão e tem todo este mundo para a volta por todos vós. Então não precisamos discutir isto. E se dessemos um pouquinho mais do que o mundo lá fora, não representaria nada, insignificante. Então, antes de tratar de falar para uma mãe do seu filho, ou do filho para sua mãe, falamos em primeiríssimo lugar, mas muito primeiríssimo lugar, que são 2 seres espirituais, são espíritos. Uns são mais velhos que outro, mais novo que outro. Uns são pequeninos, outros tão grandes. E de que todo pequenino está crescendo por ordem de uma potência divina que o faz. Os ossos, os órgãos, o intelecto, a razão, tudo está vindo junto. Quando isto que tratamos deste fundamento, e temos um fundamento, tudo demais, sabemos que estamos associativos deste mundo. E tudo que estamos associativos neste mundo, e este mundo tende a tomar aquilo que é de mais importante, em primeiríssimo lugar, o Pai, e que somos espíritos, somos pessoas, somos cidadãos, e somos pessoas. Pessoa significa que pessoas não têm nada de original. Uma pessoa, ela é uma inteligência dentro de um trabalho. É uma inteligência dentro da maternidade.
É uma inteligência dentro disto ou daquilo. Fala, então separem vossa inteligência agora, que seja a inteligência. Vai ter que buscar por todas as partes e tirar que jeito. Isto que tratamos aqui também tratamos quando esta mão está para cima, para centenas de seres, como todos vós. Uns já estiveram há muito pouco tempo, outros já estiveram há muito grande tempo. Todas as impressões possíveis depois disto. Então, olhem, se em primeiríssimo lugar somos um espírito, morremos como um espírito. Se em primeiríssimo lugar somos uma mãe, morremos como uma mãe. Se em primeiríssimo lugar é todo associativo na Irmandade, morremos com isto. A impressão é esta e fica igual. Se morremos como um espírito, ou se morremos dentro de tudo aquilo que construímos nessa terra, 1000 vezes mais que precisamos, vamos ter a impressão disto. E vamos voltear isto. E vamos nos agoniar por isto. Vamos nos desesperar por isto. Isto não está em decisão de que não vamos, não, porque lá vamos, não, vão. Todos os lugares, de todas semelhantes das civilizações, lá nesses em camadas de vida inacreditáveis, vivem por impressões. Quando as impressões são muito próximas ao que tem nesta terra, estão muito próximas aqui nesta terra, e centenas deles convivem com as impressões. Desesperam-se com elas, todas elas. Então talvez estes seres, não vós, não nós não. Nós não. Estes seres que estão lá, que há muito pouco tempo estiveram aqui, ou muito tempo, exatamente o que tratemos agora, levarão as impressões de vossas vidas, do que manteve vossas vidas, do que intentaram de vossas vidas. E quando desencarnamos, quando deixamos este invólucro carnal, levamos as impressões. Se nas impressões tem uma grande ganância, ela continua. Se temos uma impressão de um grande ressentimento, ele continua. Se levamos também que precisamos estar muito próximo do que esteja a nossa família, levamos a impressão. Sendo que cada um de vós aqui, pequenos, grandes, que sempre inacreditavelmente são ou filhos, ou pais, ou isto ou aquilo, então diremos que podemos dizer para os nossos semelhantes, para esse semelhante pequeno, para o semelhante grande e tudo, olha, filho de Deus, sois da natureza humana e espiritual e estamos evoluindo de um modo ou de outro. O que nos distancia e vai distanciar são as impressões. Então, o que trouxemos aqui é como se trouxéssemos uma vela disto para revelar isto, e de que não está na nossa decisão mais, porque as impressões ficam nosso dono. Então, quando num grande ódio, numa grande ganância, ela fica nosso dono, não conseguimos desvencilhar e tirar, ela manda, e a impressão manda. E tudo que ela manda, vamos percorrendo todos os modos de vidas, e seja o que for. Isto está no enunciado. Está no grande enunciado. No kardecismo não está tudo escrito isto. Mas é de alguém que foi lá, alguém que viveu lá, sois vós. Então, entre fantasmas e seres encarnados que vêm, que os olhos veem, que não são fantasmas, porque tudo que vemos com esses olhos nossos não são fantasmas. Pode termos repúdio, pode que a nossa razão não coincide, pode ser que nosso intelecto não coincide, pode ser que nosso emocional não coincide, mas todos eles têm isto. Se não houvesse uma entrada do emocional, não haveria ódio, e também não haveria amor, e também não haveria fé. Então, somos subordinados a algo. Somos um efetivo, dado a ser, em primeiríssimo lugar, aquilo que nos sustenta.
E aquilo que nos sustenta é aquilo que é suficiente para sustentá-lo, de onde estão assentados agora. E que todo aquilo que pode ter a sensação de estar sentado agora como encarnado é parecido com todos. Se sentir o toque daquilo que está para segurar a mão, o outro também. Mas se a insensibilidade tirar o toque disto, então pode ser que não exista cadeira. Assim falaremos a noite inteira disto, deste fundamento. Então vós que estão aqui, todos vós, saibam, em fundamento sois um milagre. Quando nos afastamos do fundamento e entendemos que nós que realizamos a obra desta vida, tão absolutamente absurda de que só entramos e saímos rapidamente, e de que não temos domínio nem de que entramos e nem que saímos. Não temos domínio daquilo que entra para nós, nem o domínio do efetivo, capacidade do coração pulsar o suficiente. Então o efetivo de toda ciência diz que ele se autofez. Então quando o melhor cirurgião do mundo faz um parto, ele faz um parto de um jeito ou de outro, dentro de um milagre que acontece, inclusive das mãos que obedecem, inclusive da razão que faça, e do intelecto que tenha. Tudo é recepcionado, e num instante pode não estar mais. Partindo disto, quando despertamos pela manhã, ou dormitamos à noite, nós precisamos retornar ao fundamento todos. E retornar ao fundamento quer dizer que é tão difícil, que quando levantamos de manhã, toda a obra do mundo se apresenta. Levanta, vai ali, faz isto, faz aquilo. Vai para lá, faz aquilo. Sou eu que digo, não é mais. Então, nesse atrelamento todo, nós justificamos de todos os modos possíveis. Isto é porque isto porque foi aquilo. Então, já tratamos várias vezes aqui. Quando encontramos São Pedro, provavelmente todos nós vamos encontrar São Pedro. Talvez seja bilhões de São Pedro para atender a tantos. Significa que existe uma lei, e a lei não está dentro da justificação. Está no pleito do efetivo. Então tudo que podemos discutir, tudo que podemos relacionar dentro daquilo que entendemos de débito ou não, e daquilo que o débito existe por motivos tal, então São Pedro vai dizer, olha, ali tem uma balança, sobe nela. O que vai valer por efetivo é a potência de Deus em vós, ou é a potência de vós no mundo. Se a potência de vós no mundo e o efetivo em primeiríssimo lugar o Pai não houver, nós ficamos semideuses e falamos com São Pedro como semideuses. São Pedro poderia dizer, filho desta vida, sabe quem faz o sustento existencial para vós? E no efetivo disto, do que São Pedro traz, isto é muito simples, e está em todas as literaturas. Então, porventura, dentro do kardecismo como todo, já sabem muito bem disto. Existem os grandes umbrais, os infinitos umbrais, que faz parte do esquecimento disto, de que um grande ódio teve um dono que se apegou, ficou bem perto, e diz assim, você agora vai ser escravo meu, pelo ódio que tem junto comigo. Não tenho mais, não tem mais, então prove-nos. E significa que também a caridade tem 7 planos de caridade. Então, a caridade quando um guia, um ser que já esteja revelado e que esteja com uma luz acima, de que pode olhar para toda escuridão com luz, alguém lhe dirá, faça caridade por este irmão que está lá. Tire-o de lá, ele diz.
O efetivo é a lei, e a lei é divina. Então, estamos trazendo tudo de volta até que nos fica a lei. Então podemos, como somos bem arrogantes, entender que a lei disto pode salvar aquele, pode fazer disto, pode fazer nada. Ninguém pode pegar pelo cabelo todos vós e tirar desta encarnação só porque tem um pedido. Aí mataria vosso semelhante. A lei. Em primeiro lugar, o Pai, quando recepcionamos dele toda a capacidade de ser um espírito, como todos vós, isto significa o máximo. Quer dizer que aquilo que recepcionamos é além do inconcebível, é divino. Recepcionamos isto, travamos e entramos no mundo, e a potência divina diminui, porque o mundo é sugador, é uma esponja disto, mas também nos dá tudo. A cada esquina. Então, quem está aqui com todos vós? É Abigail. E quem está aqui com vós? Na denominação de Abigail, tem a revelação de tudo isto. Então, para Abigail, os seres da natureza humana e espiritual, e por um respeito e dignidade absoluta, em primeiríssimo lugar o Pai. Pequeno, médio, grande, seja o que for. Porque ele está dentro desta lei, cada um de vós e cada um de nós. Mas o que dá errado nisto? Então, o termo errado, o verbo errar, o que dá errado nisto? O errado é quando estamos despertos da potência divina e podemos falar com dignidade com São Pedro, ou vamos falar com São Pedro justificando tudo que fizemos nesta vida. Ou procurando, como por São Pedro, falar, São Pedro, eu preciso muito que retire lá de onde seja que for e traga para mim aquilo que eu digo que amo. Aí São Pedro diz, que tipo de amo este? É um amor que endivida, é um amor que escraviza, é um amor que liberta, é um amor que tem em primeiríssimo lugar o Pai. E ele vai perguntar, bom, qual deles podemos atuar e mandar um guia para retirar para vós, de onde for, e trazer aqui. Então, no que diz respeito à caridade, que é muito citada dentro do kardecismo, ela significa que no primeiro plano do que o kardecismo pode trazer, o significado máximo é que a vida não termina. Então, daqueles que estão desesperados, porque um ente querido se foi, ele pode demonstrar que esse ente querido, se for, precisa estar livre. E nós não podemos abarrotá-lo de tudo. Liberta-o. Então, tem muitos tipos de caridade e muitos tipos de amor, muitos tipos de sentimento. Mas o que vai valer dos sentimentos ou não é aquele que está preenchido da potência divina ou menos preenchido da potência divina e que ficamos nós arrogantes de saber e conhecer o que edifica a minha vida e de todo modo. Isto que o portal da unificação pode trazer. Então significa que para todos que estão à volta de vós, são seres de natureza humana e espiritual. Se naquilo que implica de que tornamos ele uma pessoa, daquilo que indicamos para ele, e de que isto for um engano imenso, vamos levar esta impressão. E o outro também leva a impressão, e vão viver na impressão por tanto tempo. Então, de todo o despertar crístico, a utilização do verbo de Cristo, está em primeiríssimo lugar o Pai.
E quando Cristo disse, amai o próximo como a si mesmo, ele disse assim, vai confrontar o que entende de amor através do si mesmo. Então, algo que não se trata corretamente isto. Então, se ama o vosso próximo do jeito que entende o que é o amor, verá por si mesmo. Então, se amar o vosso próximo como Cristo ama, libertador em absoluto, ou ama o vosso próximo de acordo com a ambição do vosso próximo, ou do que aquilo que entende do que vosso próximo precisa. Isto não é lindo? E é muito lindo. Mas o significado rasteiro, ama ao vosso próximo como a si mesmo. Se odeia a si mesmo, se tem rancor com si mesmo, vai levar para o vosso próximo o ódio particular de vós e o rancor. Nossa, será que Cristo trouxe isso ou em Cristo revela-vos? Cuidado com o que ama como a si mesmo. Cuidado. É exatamente isto. O que evidenciamos aqui é o que possa ser mais simples e indiscutível possível. Se não abriríamos uma sessão de discussão lá fora de todos os elementos possíveis do que tratamos aqui agora, então levaríamos séculos discutindo, talvez. Estamos aqui por um fator só. Repetindo pela 10ª vez, perdoe-me, primeiríssimo lugar o Pai, que me sustenta. Então só estou existencial porque Ele me sustenta. Aí existe uma dúvida. Bom, preciso discutir isso, se isso é verdade. Então faculte para si mesmo todos os elementos da criação. Jogue fora todo o organismo, tudo e faculte isto. Faculte a possibilidade daquilo que está crescendo, os ossos e órgãos, e da possibilidade que Ele faça por si mesmo. Isso é indiscutível. Por isso é indiscutível. É indiscutível do princípio que todos dentro do tátaro que possam ver em toda esta terra, inclusive na expressão de centenas de línguas, de que existe o verbo. Não existe nenhuma língua que não existe o verbo. Então, neste fundamento, filhos desta vida, importa para Abimael que sois filhos da natureza humana e espiritual em fundamento. O demais é discutível de cada um, e se cada um discutir aqui isto, e cada um levantar cada vez, ele vai tratar de algo totalmente distinto do outro. E vamos jogar dados para saber qual é o real e qual é a verdade. Então temos algo para tratar, do verbo tratar. Algo para dizer, do verbo dizer. A expressão, o verbo. Então a grande fraternidade branca, já ouviram falar ou não ouviram falar? Ela tem, dentro do seu insígnia e do seu desígnio, de que a grande revelação e a potência de Deus, do Pai, está na possibilidade de que o Pai movimente o verbo, e o que movimenta o verbo e da revelação que traz isso é que nós não somos mais pessoas, somos intermediários, e que quanto mais a potência divina está em nós, mais o verbo se manifesta. Quer dizer que tudo que tratamos agora parece que traz um tipo de dor. É porque no lugar que estamos, e tratamos disto, dificilmente alguém trataria assim: ó filho, primeiríssimo lugar, é tudo que me manifesta, é o que me sustentou, e daquilo que fui intermediário, e do que vai ser intermediário vós neste mundo. Eu preciso acertar do verbo acertar, e acertar diz que o princípio, não no meio e no fim. O princípio.
sabem, todos aqui encarnados, dá para contar nos dedos com todos que estão aqui. Então, o fundamento não é de interesse de ninguém. Sabe o que é interesse de todas as pessoas deste mundo? Que fiquem melhor como pessoas. Que seus atributos como pessoas cresçam. E quanto mais isso acontece, na entrada que existe em todos os seres desta terra, de que é a entrada do desígnio da fé, que diz respeito de que há algo em nós que olha para cima. Algo em nós que olha para cima. Mas há muitos modos de olhar para cima. E do que diz respeito à fé, porque podemos tratar assim, que besteira é essa de fé? Podemos tratar de tudo isto, mas não há o que retire isto. E são encarnados. E quando chega a hora, eles vão ajoelhar e olhar para cima e falar: pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Todos falam. Não vi nenhum que não falasse na hora. Porque existe uma entrada em nós que diz respeito a isso. Por isso, de todas as religiões que existem neste mundo, que infundamente todas elas, todas as civilizações, de um modo ou de outro, porque nesta entrada que temos dentro da fé, edificamos. Mas quando edificamos isto, no proveito de sermos pessoas nesta terra, então podemos ter basílicas, podemos ter centenas, milhares de seres que estão ali, e de que sustentam tudo aquilo. Então tudo aquilo que é dentro em nós, uma parte vai para isto, uma parte vai para aquilo, já souberam o que significa algo que adentra do crédito do vosso trabalho, e de que se distribuirmos demais, de repente desaparece do nosso bolso. Assim é a entrada da potência divina em nós. Quanto mais enviar em todas as partes, e quanto mais em todos os enganos, ela desaparece de nós, apenas nos mantém existenciais. Até que vamos mudar de um campo de vida para outro. Então, quando no princípio tratamos assim a vivificação e o que mortifica a vivificação, então tudo aquilo que tende a intentar vivificar e tudo aquilo que se alimenta daquilo que vivifica. E este alimento deste mundo que está é um mundo que traz tudo para nós, da capacidade de que podemos estar em centenas de enganos e cada um temos uma parcela que pagamos de todas as partes possíveis. Por isso, quando ficamos pobres da potência divina e ficamos ricos do mundo, e depois o mundo vai falar assim: nada é seu, é nosso, vai embora. Assim esse mundo. Em 3 dias não existe mais ninguém. Nada. Existe a impressão, e a impressão é um castigo. É o próprio castigo da lei. Vai viver sobre a impressão que tenha deste mundo, em grande parte deste universo imenso, da progressão e da evolução humana. Por que tratamos disto? Para que isto aconteça algo dentro deste místico, deste lugar, lá em uma camada profunda de cada um, e de que venha da profundidade para a superfície, já que na superfície não cabe na vida de cada um daqui o que tratamos. Não cabe. E não tem nenhuma decisão, como muitos sabem daqui, nenhuma decisão. Então, na decisão, poderia-se dizer que sempre se tratou de todos os recônditos, de todas as áreas religiosas, do livre-arbítrio. Então saiba, quando estamos tomados, não tem livre-arbítrio. Existia livre-arbítrio para um escravo da carne,
O livre-arbítrio começa quando estamos revelados do que estamos tomados. E quando estamos revelados do que estamos tomados, significa que perdemos o livre-arbítrio. E a conquista do livre-arbítrio significa na capacidade da potência divina em nós, que ilumina nosso caminho. Aí começa o livre-arbítrio. Então tudo que possam dizer todos vós, os milhares que aqui estão, então eu tenho o livre-arbítrio. Provem agora. No meu livre-arbítrio, eu vou transformar este grande ódio em amor. No meu livre-arbítrio, eu vou isto e vou aquilo. Não. Então damos braços a ser tomados em 7 camadas da escravidão, e 7 camadas da libertação, e 7 camadas do que amamos, 7 camadas do que sentimos, 7 camadas da nossa razão, 7 camadas do nosso intelecto. O mais prodigioso que tem, é a ciência que está em nós. Então poderíamos dizer que todos os grandes cientistas trouxeram uma equação exata, era indiscutível. Então ele trouxe isto mais isto é igual a isto, e é indiscutível. Então trouxe um grande cientista, de um modo ou de outro, simplesmente a equação da velocidade da luz do Sol. É indiscutível. Através disso, todos os instrumentos estavam dentro deste indiscutível. Tem de tudo que é possível dentro da equação do tempo. Então, dentro da equação do tempo, deste tempo, de que faz parte de um aparelho que mede este tempo, do que significa o tamanho e o tempo deste planeta, do que possa girar, do tempo que pode levar, do tempo. Esta equação do tempo é aqui. Outros lugares é outra equação do tempo. Mas como encarnados, a equação do tempo vigora, porque 1 hora é 1 hora em qualquer parte deste mundo. Porque tem um cálculo. E o cálculo tem uma equação exata. Então, em todos os povos, antes de do que podia entender a ciência, entendiam através do Espírito. E o Espírito é a ciência mais evoluída que possa ter. Nada a ciência atingirá um humano da capacidade humana espiritual de que esteja alimentado pelo Criador. É impossível. Olha, e tem alguns aqui não têm encarnados, cada um de vós é isto. É o elemento máximo da possibilidade de todo milagre possível, de uma equação exata, imensa, de um prodígio. Ou podemos entrar aquilo que nos traz o esquecimento e abraçamos em totalidade. Podemos ter certeza que é isto, e é um engano. Podemos ter certeza total, e é um engano. Quando é um engano, nós percorremos milhas, quilômetros, até chegar num lugar que não era. Aí colocamos a mão na cabeça e dizemos, nossa, como pude me enganar deste jeito? Mas aí estremecemos, ficamos bravios, e da próxima vez jamais eu vou tratar deste jeito com engano. E vai tratar com todo mundo, cuidado com engano. Sabe o que aconteceu comigo? Andei não sei quantos quilômetros que eu tinha certeza que era lá. Isto é a vida de todos aqui. Só que todos os nossos enganos é diferente, muito distinto, de pegar uma estrada errada, perder tempo e recurso. Porque perder tempo e recurso, para todos nós que estamos em engano, não significa nada. Perdemos porque recebemos de graça a vida. Não significa nada. Perdemos o quê? Nada. Isto significa que na pólice da arrogância que temos, que estamos muito longe do primeiríssimo lugar, o Pai, que em primeiro lugar é o que entendo de mim, da minha vida.
recebendo tudo da vida e recebendo tudo do Pai. E Ele continua dando e fornecendo e mantendo. Isto é um mistério. Então, dentro daquilo que mortifica, aquilo que vivifica, aquilo que mortifica sabe muito bem o que é o contrário do que vivifica, do que é a luz e a escuridão. E tudo na escuridão se alimenta indiretamente da luz. E não são visíveis. E a contento disto, dentro da capacidade de inteligência, da suprema inteligência de tudo, utilizam-na de modo absolutamente acordado e absolutamente dentro daquilo que pretende de seu intento, como é muito claro em muitas literaturas que sabem muito bem, mas é outro, não sou eu. Então, que engano não temos que não estremecemos pelo engano? O que aconteceu conosco? É o outro, não sou eu. Então, há uma peculiaridade aqui. Existem seres numa petição da lei de que possam, nesse portal da edificação, assentado nesta terra de encarnados, e de que tenha a possibilidade de um momento dentro do tempo, dentro do espírito do tempo, da equação do tempo, de trazer uma potência mais divina para todos nós. E nesta potência mais podemos tratar desses assuntos, e quando esta potência desaparece, esse assunto desaparece. Então vamos encontrar tudo que é possível para nós, apenas quando a potência divina não se escoa de nós. Se ela vem, é claro. Se ela vai, é escuro. Então classificamos assim todo o esquecimento do homem do que tratamos aqui. E todos os abraços que ele dá deste mundo. Cada abraço tem a possibilidade, como estamos dentro do débito e crédito natural, de todas as posses ou não posses, e de que daquilo nós apossamos de abraços dentro disto. Mas abracem dentro deste mundo de todos os recursos e não os paguem. Quer dizer que temos uma linha invisível daquele que nos dá recursos e cobra-nos um pouco mais do recurso. Então ele não mora no vosso lar, ele está em algum lugar. E ele tem capacidade e potência de ter uma ligação com isto e não abandonar a causa. Quer dizer que esvazia um pouco. É assim que tratamos de todos os abraços que temos neste mundo, mas eles não estão perto. Ele foi ontem. Quer dizer que quando conseguimos crédito ontem, ele não vale hoje. Ah não, mas foi ontem. Foi anteontem. Foi o ano passado. Por que valeria hoje? Sabe por que estão encarnados aqui? Exatamente por isto. Porque estamos sendo cobrados. Quer dizer que dizemos com a maior facilidade do mundo, olha, eu peguei o crédito ontem, mas é hoje. Bate a vossa porta ontem. Escuta, lembra ontem que pegou um crédito e nós assinamos um contrato de ambas as partes de que poderia bater a sua porta. Se agora eu lembro, sim, então estou batendo a sua porta. Existem fios de todos os modos. E este é um fio legal, que temos a impressão dele que é muito legal e natural. Todos são do mesmo modo. O ontem pode ser outra vida.
O ontem pode ser ontem, que diz respeito ao espírito do tempo ontem, algumas horas ontem. Tudo é exatamente igual, porque dentro da natureza humana e espiritual, tudo adentra do mesmo modo. Então existe uma civilização aqui, existe uma civilização muito parecida em outro lugar. Porque a natureza humana e espiritual tem a capacidade de produzir o que faz aqui, faz lá. O que faz lá, faz aqui. E se a impressão do débito for imenso e tiver uma cidade imensa de débitos, vai ser construído do mesmo modo. Vai ter ruas, vai ter sinalizações, vai ter isto e vai ter tudo. Nossa, mas por que lá existe uma civilização onde existem moradias, existem caminhantes? Porque são da natureza humana e espiritual. Vão sempre projetar do mesmo modo, do modo mais bruto ao modo mais sutil, até que ele nem precise mais existir. Isto é uma equação exata. Então, quando temos a revelação disto aqui, por um tanto de potência mais que tem aqui, às vezes fica simples, muitas vezes contraditório, muitas vezes isto ou aquilo. Mas quando colocamos o pé lá e dizemos que temos livre-arbítrio, não temos. Ninguém daqui, nem a Big Mael. O livre-arbítrio da Big Mael está na civilização da minha ordem, portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, e de tudo aquilo que deveras estou situado e realizo a obra de que possa todos vós ter a revelação. Aquilo que tira a revelação é contrário a vós. É o vosso inimigo mortal. Então, mãe, pai, filho, tio, primo, avô, amigo, o que for, cada um deles, primeiríssimo lugar, é um ser da natureza humana e espiritual. Não sabem se é mais velho, mais novo, se é isto ou aquilo. Isso diz dignidade, respeito pelo ser. De outra forma, nos transformamos naquilo que entendemos. O outro também se transforma naquilo que entende. E é uma questão de tempo. Quando assim é o fundamento, existe uma dignidade, existe a possibilidade daquilo que possa iluminar-se, de que temos a certeza pelo que ilumina, não pelo que escurece. Eu já ouvi ter certeza onde que escurece. Então, se por acaso perdemos algo, e procuramos o algo só apenas onde a luz incide, e está no escuro, como vamos achar? A luz do poste. Então, olhe para todos nós aqui. Existe algo sutil para nós, sem esforço nenhum. E nisto que existe aqui para nós, significa que este é o pequeniníssimo acúmulo do Pai para provar a revelação de que se isto aconteça, levantam de manhã e esta potência divina está em vós, tudo que é quimeras fica quimeras, e tudo que é grandioso fica grandioso, e tudo que é milagre. Retira isto. Temos um mundo, abrimos o portão e vamos para ele. É o que nos sobrou. Então tudo aquilo que possa ter a impressão de grandes riquezas é apenas impressão. Então, dentro das grandes riquezas possíveis, de tudo aquilo que o mundo traz, como chama para o grande engano, e traz para esse grande engano, e para esta impressão, saibam, todos que possam saber dos mais ricos desta terra, da soberania de todos os recursos desta terra, ele se tem a impressão dele.
E o que é a impressão dele, o que precisa naquele dia, é insignificante. E só tem a impressão de que tem. Esta impressão de que tem, quando ele não estiver mais aqui, continua. Mas Abigail traz para todos nós que não fomos feitos para a miséria, fomos feitos para a prosperidade. Então, quando entendemos que através do verbo e da potência divina traz a prosperidade, não acreditamos. Acreditamos que precisamos trabalhar muito dia e noite. E precisamos ser espertos. E precisamos disso ou daquilo. Se a potência divina através do verbo existir em nós, a prosperidade vem. E a prosperidade é a prosperidade justa, legal, fabulosa. Então toda a prosperidade de que uma planta, dentro do verbo de ser planta, executa, a prosperidade vem às milhares. E nós alimentamos da prosperidade, dentro do verbo exato, do gênero da natureza arbórea das plantas, são prósperas. Então elas são prósperas, tão prósperas, e somos tão menos prósperos, que nós alimentamos da prosperidade delas. Então, aqui reina algo para todos nós. Simples. Então cada um poderia dizer assim. Então é neste lugar, porque lá fora não existe. Todos os nossos laços com o mundo e no nosso esquecimento retira a potência divina de nós. E quando ela vem, ficamos ricos, nos sentimos ricos. Nos sentimos milionários quando uma potência divina vem para nós. E quando essa potência divina vem para nós, preenche-nos, enche-nos daquilo que não despendemos, ficamos muito prósperos. E só precisamos do fundamento, já que com esta prosperidade, por que precisaria de 1000 vezes? 100 vezes, 200 vezes, 300 vezes. E quando numa receita temos tão pouco, estamos pobres neste mundo, diz respeito à mesma coisa. Então há algo para todos vós, para todos nós, para todos os seres que aqui estão, as centenas, de que dentro da fidelidade deste portal de edificação se enunciou para todos que se manifestam aqui. Primeiríssimo lugar o Pai, já que em qualquer circunstância possível estamos sendo sustentados, mantidos, dentro de tudo que recepcionamos do Criador. Só somos isso. Tirou isto, não somos nada. Caímos em carne. É todo o equilíbrio, tudo que é justo, tudo que é legal, dentro da harmonia milagrosa de que todos os vossos órgãos em si mesmos, quando recepcionam esta potência, e de que pulsam, são perfeitos. A não ser que os deixamos imperfeitos, realizam a sua obra de noite, de noite, de noite. As glândulas secretam. Transmutamos os vegetais naquilo que todos os órgãos precisam para manter o vosso organismo, para simplesmente ter mais um fio de cabelo na cabeça, vossas unhas, vosso paladar. Ah, não, mas isso é tudo comum, isso aí
Não. Isto é um milagre. Então retira por algo a vossa língua dentro daquilo e veja o que é ficar sem língua. E ela existe por natureza. E o que existe por natureza porque é sustentada. Então todo o equilíbrio, toda a inteligência, tudo o que é possível que existe para nós é divino. É a herança que recebemos. Se existe qualquer encarnado nesta terra, da natureza humana e espiritual, recepciona tudo isso. Qualquer um. Então tem algo para todos nós, que diz assim: grandes seres desta terra, quando recepcionar a potência divina e ela, dentro da revelação do mundo e de todos os enganos e de tudo isto, não pegando mais uma estrada, porque entende que é, e depois vai ficar bravo lá na frente, porque perdeu combustível, recurso e tempo. Não é assim que este mundo ficamos bravios. Perdi recurso, tempo, e ficamos muito bravios. Mas não ficamos bravios mais por nada do que retira de nós. Este é algo que existe para nós, que se trata, em princípio, de ritos de passagem. Quando um ser da natureza humana e espiritual, que já muitos aconteceram nesta terra, e de que tiveram a revelação desta receita simples. E quando sua potência divina se instalou, e todos os pontos de entrada, todos eles, não tem nada por evidência, nem a razão, nem a inteligência, nem o sentimento, todos eles se abraçam, e tem algo extraordinário que acontece. Acende uma luz isto. Então, este ser, num estado que está, desta potência divina, onde estiver, não preciso ir para algum lugar encontrar, existe, se apresenta uma passagem, e nós vamos tratar desta passagem um tanto rápido. Esta passagem tem uma porta, e esta porta só abre, e a porta é incorruptível, porque a potência divina em nós, a mais, na maior tecnologia possível, ela abre a porta para nós. Não com as digitais, mas com as digitais da potência divina em nós. A porta abre, e a porta é uma passagem. Somos sugados por esta passagem. E a primeira instância que está sem paisagem, num estado tão, que paisagem insignificante, não precisa ter paisagem. Entramos no reino do Espírito, do descanso. Sempre tratamos disto. Descanso porque o que mais temos todos nós, neste grande caminho espiritual, kármico, atávico, do corpo e tudo mais. Porque quando gananciamos, temos um cansaço enorme. Quando odiamos, então, temos um cansaço maior ainda. Quando discutimos tudo, temos mais cansaço ainda. Então, este reino do cansaço é fundamental para seres que estão nesta evolução. E de que este lugar não é exatamente um lugar, porque é uma potência de uma velocidade imensa. E é o lugar do descanso. E este lugar do descanso é tão descanso que falamos assim: meu Deus, cheguei no céu. Só por exatamente isto. Porque o que corrói o cansaço é gigantesco em todos. Rapidamente, num rito de passagem, quer dizer algo que nunca mais vai ser igual. Entramos na gratidão
Então, quando recebem algo, mas muito grande, de uma sede insuportável, de uma fome insuportável, de um frio insuportável, e recebemos uma manta, ou recebemos uma água, no limite do impossível, mesmo aquele que discute Deus arrogantemente, de que vai ajoelhar e dizer assim, meu Pai, então nesta gratidão, exatamente isto. Então, chega uma água fresca onde estávamos morrendo de sede. O que acontece? Quem daqui não diria, meu Deus, que gratidão. O que eu posso fazer por você, por esse copo d'água? Quando, no descanso da gratidão, em algo superlativo, estando na potência divina, mas é possível, entramos em oração, naturalmente. E a oração é a devoção do filho com o pai, a devoção que acontece, meu pai. E quando dizemos esse meu pai, daquilo que temos a revelação do sustento que nos dá isto, de ser existente, seja o que for, entramos em oração. Então, quando entramos em oração, no repente disto que aqui estamos juntos, vamos colocar as palmas, nossas palmas para cima, num gesto que diz, estou pronto, estou presente, estou pronto. Como estamos assim? Por empréstimo de algo inacreditável por todos nós. E entramos em oração. Tem 3 fundamentos muito importantes aqui. Então recordem bem. O primeiro fundamento é permitida a entrada de seres desencarnados para cada um de vós que já fez parte de vossas vidas, nesta vida ou em outras vidas. E de que a possibilidade de reencontrá-los é quase impossível, porque estamos neste mundo enlouquecidos pelo mundo. Nesta possibilidade deste ser, ao adentrar aqui, ele tem absoluta revelação do seu estado, de onde é, e do estado que está acordado, que já desencarnou, e de que tenho noção, uma petição dentro do verbo, preciso reencontrar algo. Sim. Agora perguntam, mas puxa, como sabiam que eu estaria aqui? Porque há inteligências que sabem que estariam aqui. Todos vós, todos nós. No outro contingente, para cada um de vós da confecção e de um tipo de irradiação, daquelas que percussiona mais esta do que daquela outra, existem os guias, e os guias atendem pela confecção de muitos seres que estão na qualidade de um tipo de radiação. E cada um daqui pode até estar na mesma ou não estar na mesma, e um guia pode se aproximar. E o que é um guia? Sabe, eu vi estes dias aqui mesmo, de que um guia é aquele que alguém está perdido na mata, em desespero, porque vai morrer de fome e de sede, aparece alguém, e ele é um guia. E aí, quando aparece esse guia, nós sei o que fazemos de gratidão porque apareceu este guia. Este guia diz, só tem uma coisa, siga-me e não se perca nos meus passos e na minha indicação. Sabe o que acontece para todos nós? Quando um guia, de dentro da sua irradiação, se aproxima de nós. E se este guia para cada um daqui falar disso, siga-me,
De onde estás longe de casa, ou já está acostumado a estar longe de casa. Assim é um guia. É um guia. Um guia é onde toda a escuridão existe e ele sabe o caminho de volta. Ele sabe o caminho de sair onde estamos perdidos. Para cada um daqui dentro, da regência de cada um, e dentro de cada um dentro da irradiação que propicia um guia, haverá um guia. São feitos para isto. São guias. Não são curadores. Não são isto ou aquilo. Não são desobsediadores. São guias. Estão sem trabalho os guias, porque ninguém quer segui-los. Estão desempregados. E na última contingência estão os seres que vivem e estão na propriedade da cura, das cirurgias efetivas. Sabem realizá-las, sabem vê-las, e sabem notá-las, e sabem que dentro da lei aquilo que possam. E já está acontecendo para cada um de vós. Aqui também. Estas cirurgias vão profundamente em nossas camadas, depois elas vêm para a superfície. Então, para cada um de nós é muito distinto. 1, 2, 3, o que precisamos para isso. E muitos que são chamados também, porque dentro desses cirurgiões pode atender até um ponto, depois precisa de outro para atender. Mas como estão em muita velocidade, é muito rápido, então o que poderia entender de 1 minuto é muito menos do que 1 minuto. Então, nas vossas palmas, poderão sentir notícias do Espírito, nesta potência que aqui está, como pequenas eletricidades na mão. Então, o fantasma está em contato convosco em vossas mãos, o fantasma. Um dia vai ser o contrário. Sereis o fantasma. E vão precisar encontrar uma mão. Em seguida, num rito de passagem disto tudo que tratamos, e um efetivo é. Então poderia ter 300, 200, 100, tudo seria do mesmo modo. E para todos os seres que aqui estão, invisíveis aos vossos olhos, todos estão de mãos acima, cada um percussionando dentro do seu campo de vida. Nisto, quando abraçamos isto, sentimos um pouco de tudo, um pouco de tudo. Um pouco talvez até de tristeza, ou por mim mesmo, por todos os seres que aqui estão. E sentimos também algo, que quando acontece isto, de tão raro que é isto, porque o mundo nos tira tudo isto. Existe a consagração. Então a consagração significa consagrar algo na totalidade deste algo que aqui estamos, de tudo que tratamos, e consagramos quem trouxe em fundamento da era moderna, mas isto tem eficiência de milhões de anos. Então a consagração crística, que consagra o sangue de Cristo no seu cálice, e quando ele diz, isto é do meu sangue, então bebereis do meu sangue, e o sangue que bebes é a potência de Deus em magnitude máxima.
Isso chama-se consagração. E na consagração sempre se traz a tríplice que está em todas as tríplices, o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isto tem uma ordenação absoluta e é uma equação exata. Significa que abrimos as portas de comunicação com outros reinos. Consagramos o efetivo do milagre em nós, que só através dele nós somos. Senão nós somos o que entendemos, e o que somos o que entendemos não vale muito para São Pedro. Não esqueçam disto. Podem abaixar as mãos. Todos vós aqui, na menção daqui estar, para algum ser, de que possa intentar, podem intentar o benefício que possa ser qualquer um, que queirais cada um. Dentro da lei, atingirá ou não, e ficará, e poderá ser tudo. Ou nada na medida que desta grande lei permita ou não. Mas estes fios que saem daqui disto, sempre atingirá algo. Então o verbo, são milhares de verbos, significa a maior ferramenta divina que nós temos. Porque se ela estiver cheia da potência divina, ela é poder. E não existe limite para a natureza humana e espiritual e do poder que possa ter. Então, dentro de um elemento crístico e o verbo, poderemos movimentar montanhas. Salve, filhos e filhas.